Nesse vídeo aqui eu vou trazer para você 10 sinais que você está viciado em apostas. Isso mesmo, se você acha que você está viciado em apostas, mas você não tem certeza, ou se provavelmente você tem algum familiar, alguma pessoa que você gosta, que você acha que está viciado em apostas, esse vídeo aqui foi feito com todo carinho e amor para você aprender quais são os principais 10 sinais que você ou algum familiar teu está viciado em apostas. 10 sinais. E se por acaso você não me conhece, muito prazer, eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira. Eu faço um trabalho especializado no tratamento de vícios. Especialmente eu ajudo pessoas a retomar o controle sobre suas vidas e se libertar do vício em apostas online. E eu quero convidar você a assistir esse vídeo até o final, porque nesse vídeo você vai aprender esses 10 sinais através da psicologia baseada em evidências. Nesse vídeo eu vou trazer muito da minha experiência, tudo que eu aprendi ao longo de anos no consultório. Então, assista até o final. E é claro, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade, fique em casa que esse canal é para você aprender. E é claro, eu quero te pedir com todo carinho para você se inscrever no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você não se inscreveu, você está perdendo tempo. Por quê? Porque todo dia tem vídeo de qualidade. Dá esse voto de confiança e se inscreva aqui no canal. O primeiro sinal de que você está viciado em apostas é, sem dúvida nenhuma, apostar mais do que você deveria. Ou seja, muitas pessoas começam apostando um pouquinho e tem lá, vou dar um exemplo para você, R$ 20 trocado, R$ 10 trocado, que ela não ia usar, não estava comprometido para nada, e ela aposta. Mas depois de um tempo, ela começa a colocar mais dinheiro e muitas vezes um dinheiro que estava comprometido para outra ou para outras despesas. E isso faz com que a pessoa vá colocando um dinheiro que ela não podia. Esse é um sinal claro do vício. Junto com isso, eu trago outro sinal para você. O segundo sinal, que é um dos sinais mais claros que existem no vício em apostas, que é tentar recuperar o que perdeu. Essa doeu, né? Provavelmente você já fez isso ou o teu familiar já fez isso. No meu consultório, eu vejo cada vez mais e principalmente nos comentários aqui no YouTube, muitas pessoas falando: eu tentei recuperar o que eu perdi tanto, fui lá e apostei para tentar recuperar e perdi mais. Esse é um dos sinais mais famosos que existem. Por quê? Porque a pessoa não aceita que perdeu e ela vai lá, se arrisca mais para recuperar o que perdeu, aposta mais e vai perdendo cada vez mais. Aí eu quero perguntar para você, você já fez isso quantas vezes? Deixa nos comentários aqui também. Antes de trazer o terceiro sinal para você, eu quero convidar você a anotar e deixar nos comentários aqui quantos sinais você vai identificar até o final desse vídeo. Beleza? E lembrando que o último sinal é um sinal bem importante também, beleza? Então assim, vamos fazer essa brincadeira. Anota quantos sinais você tem dos 10 que eu vou trazer e deixa nos comentários. O terceiro sinal que você está viciado em apostas é um sinal bem clássico, que é esconder o comportamento do jogo, ou seja, esconder que você está apostando. Muitos pacientes apostam no banheiro escondido, muitas pessoas apostam no carro. Deixa eu contar uma história para você rapidinho. Essa semana, uma mãe de um paciente pediu para fazer uma avaliação comigo. Como que ela fez? Ela foi lá no meu Instagram e mandou um direct para mim e mandou um textão. Mandou um direct no meu Instagram e mandou um textão falando: Leonardo, eu descobri que o meu filho tá há 6 meses apostando escondido no banheiro. Isso mesmo, há 6 meses apostando escondido no banheiro. O vício em apostas é o vício mais silencioso que existe, porque diferente da dependência química, o comportamento, o corpo em si, fisiologicamente, não muda. Então, o filho dela estava apostando no banheiro e ela não sabia. Então, eu falei com ela lá no direct do meu Instagram, trabalhamos muito isso com ela, e aí eu fiz uma avaliação com ele, vamos iniciar um tratamento. Então, deu para você entender? Assim como esse caso, tem muitos. Provavelmente, você aí já, se você está viciado em apostas, em algum momento você já apostou escondido. E por que aposta escondido? Porque tem vergonha, porque sabe que é errado, porque sabe que está fazendo mal. Então, o comportamento de apostar escondido é um sinal do vício. Outro sinal claro, o quarto sinal do vício em apostas é a ansiedade antes de apostar. Você precisa entender uma coisa: apostar
tem uma interação direta com o sistema nervoso central, com o sistema límbico. Eu falo isso em todos os vídeos meus. Isso, além de liberar neurotransmissores, também trabalha a parte emocional. E geralmente uma pessoa fica muito ansiosa antes de apostar porque ela está numa expectativa muito grande com o resultado da aposta, numa adrenalina muito grande. Você já ficou ansioso antes de apostar? O quinto sinal que você está viciado em apostas é apostar mesmo que você esteja endividado. Obviamente que você sabe que quando uma pessoa entra no vício em apostas, ela vai acabar se endividando. O ciclo do vício é a pessoa começa ganhando e depois perde, começa ganhando e depois perde e vai perdendo mais. E aí ela vai querer recuperar o que perdeu, como eu já falei ao longo desse vídeo aqui, e ela vai emprestar de familiares, ela vai emprestar de bancos e ela vai emprestar de agiota, em alguns casos até furtar os familiares. Infelizmente isso acontece. Então, continuar apostando mesmo endividado é um sinal claro do vício em apostas. Esse é o quinto sinal que eu trago para você. O sexto sinal do vício em apostas que eu trago para você nesse vídeo, perder o interesse em outras atividades. Isso acontece muito, cada vez mais os meus pacientes falam, relatos, familiares falam para mim. Quando uma pessoa está viciada em apostas, toda a energia dela, todo o tempo dela vai ser para sustentar o vício dela. Isso mesmo. Então, muitas vezes ela deixa de focar no trabalho, muitas vezes ela deixa de dar atenção para a família, para a esposa, para o esposo, para os filhos, para os pais. Por quê? Porque ela se dedica integralmente para as apostas, integralmente para o vício. Se você tem um familiar viciado em apostas ou você está viciado em apostas, você sabe bem o que eu estou falando. Muitas vezes deixa de fazer outras coisas, praticar uma atividade física, estudar. Por quê? Porque ela foca tudo no vício. Você precisa entender uma coisa. O vício em apostas é um vampiro da vida da pessoa. Por quê? O vício em apostas suga a saúde mental, suga o dinheiro, suga o tempo e suga a energia, suga a paz da pessoa. Faz sentido para você? Você se identificou com isso? Sim ou não? Tá anotando aí quantos sinais você tem? E agora vamos para o sétimo sinal que você, meu caro, está viciado em apostas, que é a irritabilidade quando não aposta. Léo, como assim irritabilidade quando não aposta? Da mesma forma que eu falei agora nesse vídeo que a pessoa fica ansiosa antes de apostar, a irritabilidade quando não aposta está diretamente ligado com a recompensa do sistema límbico. Porque quando uma pessoa não aposta, ela entra num processo muito conhecido que se chama abstinência. Ou seja, o cérebro dela pede pela dopamina da aposta. Ela fica irritada quando não aposta, ou ela fica irritada porque ela quer recuperar o dinheiro que perdeu. Então, geralmente, quando a pessoa não está apostando, principalmente no começo, tem uma mudança no comportamento que se chama irritabilidade. Você já passou por isso? O oitavo sinal do vício em apostas que eu trago para você nesse vídeo é apostar para fugir dos problemas, ou seja, usar as apostas como válvula de escape. Muitas pessoas estão estressadas, muitas pessoas estão frustradas ou estão com qualquer problema no trabalho ou em casa e vão apostar como hobby, vão apostar para dar uma distraída. E essa é uma grande armadilha. Muitas pessoas no começo apostam como hobby, mas depois acabam virando verdadeiros escravos das apostas. Então cuide com essa armadilha, não caia nesse hobby, nessa dopamina barata que é as apostas para fugir dos problemas. Inclusive no meu método, no método Cartada Final que eu criei, tem uma ferramenta que nós batemos diretamente contra isso, cuidadosamente pensado, neurologicamente pensado, que é a ferramenta Mapa das Rotas Alternativas, onde nós buscamos rotas alternativas de prazer, rotas alternativas de dopamina, rotas alternativas de resoluções de problemas, se é o caso que você busca as apostas para fugir dos problemas ou como forma de desestressar. Por isso que é tão interessante você conhecer o Cartada Final. Faz sentido para você? Primeiro link da bio. O nono sinal do vício em apostas que eu trago nesse vídeo é negligenciar as responsabilidades. Léo, como assim negligenciar as responsabilidades? Eu já falei para você aqui que a pessoa dedica todo o tempo dela para as apostas e ela começa a negligenciar. Muitas vezes ela deixa as responsabilidades dela de lado, responsabilidades de trabalho. Tem que entregar tal coisa até tal dia no trabalho, tem que entregar um relatório, não entrega. Tem que fazer
tal coisa para o filho, se ele é pai, tem que levar o filho em algum lugar, tem que estudar com o filho, tem que chamar a atenção do filho, deixa de lado, tem que fazer qualquer atividade em família, deixa de lado. Ou seja, toda pessoa tem responsabilidades, isso é normal, eu tenho, você tem. Uma pessoa viciada em apostas, ela começa a negligenciar essas responsabilidades e é bem triste, por quê? Porque isso traz problemas para ela. No casamento, muitas vezes muitos divórcios acontecem pelo vício em apostas, talvez você já passou por isso, muitos problemas profissionais, porque deixa a desejar, deixa de performar no trabalho, e isso é muito triste. E o 10º sinal do vício em apostas que eu trago para você nesse vídeo é um sinal muito claro que praticamente todos os pacientes que eu atendi passaram por esse sinal, que é a culpa. Sente culpa por apostar, sente culpa pelo dinheiro que perdeu, sente culpa por tudo que fez errado, mas continua apostando. Então você entenda uma coisa, uma pessoa quando cai no vício em apostas, ela muitas vezes muda até a forma como ela vive, muda o caráter, começa a mentir, a manipular, mas ela sente culpa. Dessa forma eu quero perguntar para você, você sente culpa pelos erros, por ter apostado, por ter perdido dinheiro, por ter enganado? Sim ou não? E a característica é, geralmente a pessoa sente culpa, mas segue, continua apostando. Beleza? Esses são os 10 sinais e agora eu quero perguntar para você, quantos sinais você tem? Se você tem mais de 3, 4 sinais, cuida com isso. Através disso eu quero dizer para você, se você se identificou com esse conteúdo, se você sentiu que você está viciado e você não sabe o que fazer, eu convido você a conhecer o meu método. Um método onde eu preparei ferramentas claras para ensinar você a sair do vício, ferramentas que vão ensinar você a lutar contra o vício. Convido você a conhecer o programa Cartada Final, onde eu ensino o passo a passo para sair do vício, onde eu ensino literalmente tudo que eu aprendi ao longo dos anos no consultório e estudando. O programa Cartada Final é algo que eu já apliquei com inúmeras pessoas e tem vários testemunhos aqui no meu canal do YouTube de pessoas que falaram: eu venci o vício em apostas, eu estou sem apostar graças ao programa Cartada Final. Quer ter certeza mesmo se isso é verdade? Eu vou deixar no final desse vídeo aqui uma playlist que é de todos os depoimentos. Até, ó, clica nesse depoimento aqui, ó, em cima, nesse card, para você ver a playlist de depoimentos. Beleza? No final desse vídeo também vai estar. Então conheça o programa Cartada Final, primeiro link aqui da descrição. Tá bom? Quero dizer para você não sair desse vídeo sem me seguir no Instagram, Leonardo F. Teixeira, e sem se inscrever no canal. Um grande abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Ó a playlist aqui, ó. Um grande abraço, valeu!